TV Sintonia, a TV que passa você. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos de que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Comissão apresenta resultado de fiscalizações em barragens de mineradoras em Araxá. Na nossa visão, não apresenta nenhum indício de algum risco que possa acontecer. Estado registra o maior índice de mortes provocadas pela dengue. Nos alerta e faz a gente chamar a população a se cuidar. Encontro estabelece ações para atendimento de crianças e idosos em situação de risco. E Justiça determina que advogados paguem anuidade mais barata para a OAB. São os destaques do Jornal Sintonia, que está começando. Boa noite. O vice-diretor de uma escola de Uberlândia, preso na Operação Éden, foi solto pela Polícia Civil de Araxá. A investigação apura crimes de corrupção praticados por agentes políticos de Santa Rosa da Serra entre os anos de 2013 e 2016. E o Dair Floriano é suspeito de ser um dos principais atuantes do esquema de corrupção em Santa Rosa da Serra. Seria ele quem conseguia as notas fiscais falsas para abonar o desvio do dinheiro público. O professor foi encaminhado à delegacia de polícia em Araxá e interrogado durante cerca de 3 horas. Esclareceu os pontos que a gente perguntou, então as investigações vão seguir com o seu trâmite normal. O advogado de defesa, Cláudio Fortunato, disse que a liberação foi possível após a contribuição do suspeito com as investigações. O delegado entendeu por bem que não subsistiam os motivos autorizativos dessa prisão preventiva e já expediu alvará de soltura. A Polícia Civil informou que 5 dos 8 presos na operação haviam sido liberados, entre eles um secretário direto da ex-prefeita Cleide Maria Rangel, um contador que prestava serviço à prefeitura e um ex-vereador da cidade. Com eles foram encontrados documentos, provas e 2 cheques no valor de R$4.000, que seria parte do repasse do desvio dentro da prefeitura. Ele admitiu a parcela dele de responsabilidade, assumiu os atos que ele praticou, né, e se dispôs a colaborar com as investigações, tanto é que ele forneceu diversas informações aí que vão ser de grande valia para o andamento do inquérito. De acordo com o delegado, os 3 foram liberados por medida judicial em Campos Altos, mas após a apuração dos fatos poderão ter novamente a prisão preventiva decretada. Essa hipótese não está descartada, mas de imediato não. A Assembleia, na manhã de hoje, apresentou prestação de contas da gestão financeira e administrativa da Associação Comercial durante 2018. A entidade tem atualmente 700 filiados. O acompanhamento da utilização dos recursos destinados à entidade é feito em auditoria desde o último triênio. Em 2017, a análise pontuou modificações e que, segundo o auditor, foram todas acatadas. O objetivo da auditoria é avaliar as contas, a parte financeira da instituição. Então a gente olha todas as entradas, todas as saídas, toda a parte documental para verificar se está tudo dentro da legalidade, né? Se está tudo dentro do que preza também as políticas da instituição. Além disso, também é olhar a parte tributária, certidões negativas, é olhar toda a parte fiscal para ver se tem atraso de débitos, recolhimentos junto aos órgãos públicos. Então, além da parte também do processo administrativo, né? A forma com que é feita a atuação dos gestores e dos seus funcionários na esfera administrativa do dia a dia. A gente também faz uma análise que é o que a gente chama de controles internos. No demonstrativo, os valores recebidos e o usufruto deles de janeiro a dezembro de 2018, comparando com o ano anterior. O valor recebido para os projetos culturais foi de mais de R$500 mil entre os 2 últimos anos, e do total de receitas da CIA, incluindo até as despesas operacionais, crescimento de 81,5% entre os períodos. No ano de 2018, houve um decréscimo no número de associados, 70% deles
devido ao fechamento das empresas. Em compensação, um aumento de 7% no saldo positivo de novos associados. Presidindo a instituição até dezembro deste ano, Emílio Neumann fala o que foi feito para manter as contas no azul. 1. Credibilidade. 2. Prestação de serviço. Nós estamos com praticamente dois projetos mães aqui dentro da CIA e estamos demonstrando aos nossos associados e novos associados que estão entrando, que graças a Deus são muitos, que realmente a prestação de serviço agora da CIA é muito séria. E esses dois projetos são fantásticos, que é o Dia Araxá e o Une a CIA. No próximo bloco, determinação judicial define a anuidade mais barata para profissionais credenciados pela Ordem dos Advogados e os desafios do poder público para diminuir deficiências na ação social com crianças e idosos. Voltamos daqui a pouco. Não parece que a vida às vezes dá uma parada? Mas quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios para seguir em frente. Conta com taxa a partir de 8,85% no crédito imobiliário. Ainda mais vantagens na contratação da sua previdência privada. Máquina Bradesco sem aluguel. E isenção da tarifa da conta corrente para gastar com o que importa. Abra sua conta no Bradesco. Bradesco. Dois adolescentes foram apreendidos suspeitos de participar de um assalto em poço de combustível na noite de ontem, no bairro Cincinato de Ávila. Segundo a ocorrência policial, eles renderam funcionários armados com pistolas e revólveres e levaram mercadorias e dinheiro que estava no caixa. Outros 3 envolvidos estão sendo procurados. Consumidores de energia elétrica estão utilizando cada vez mais canais digitais para fazer consultas e solicitações junto à empresa responsável pelo serviço. É o que constatou a companhia ao analisar o número de serviços prestados por estas plataformas no último ano. Com diversos mecanismos, elas foram responsáveis por mais de 42% do total de atendimentos registrados em 2018. De acordo com a empresa, a agência virtual teve 9,5 milhões de acessos o ano passado, aumento de 5,7% em relação ao ano anterior. No mesmo período, o aplicativo teve 10 milhões de acessos, quase 2 vezes mais do que o registrado em 2017. Os principais serviços solicitados são referentes à consulta de débitos, obtenção de segunda via de fatura, acesso a histórico de contas, envio de leitura, consulta ao histórico de atendimento e alerta sobre falta de energia. A ferramenta está disponível para aparelhos que possuem os sistemas operacionais Android, iOS e Windows Phone. Além disso, a CEMIG atende e disponibiliza o pagamento móvel, em parceria com o Banco Bradesco, que permite a redução dos custos com tarifas. Além disso, um grande benefício da conta por e-mail é o ganho ambiental, em poupar árvores ao não utilizar o papel. Ou seja, trata-se de um meio muito mais sustentável e que mistura a praticidade da tecnologia e a consciência em relação ao meio ambiente. O planejamento para a distribuição de recursos públicos foi apresentado para entidades que assistem crianças e idosos em situação de vulnerabilidade social. A reunião de trabalho aconteceu no auditório da Prefeitura, onde representantes de 41 entidades que atuam na cidade conheceram quais pontos precisam receber mais vigilância. Araxá é considerado município jovem, quase metade da população tem entre 0 e 29 anos. No relatório de 2013 a 2017, foram registradas 5.491 ocorrências envolvendo menores de idade. Desses, 48% são autor, coautor ou suspeito. Do montante, 74% dos autores são homens e pouco mais de 52% das vítimas mulheres. O documento foi elaborado de novembro de 2017 a março de 2018 e serve como um ponto de referência para que as entidades do terceiro setor possam traçar metas para crianças, adolescentes e idosos, avaliando o que eles efetivamente necessitam. Com o documento pontuando todas as deficiências nas faixas etárias citadas, foi feito um chamamento para o maior desafio de municípios de todo o país:
reduzir os índices negativos. O objetivo inicial era realmente mostrar, tanto para o órgão público e para as entidades que fazem um trabalho com a infância e com os idosos, a real situação do município de Araxá. Nós precisávamos ter uma clareza de dados. Quais são as nossas potencialidades, aquilo que mostra que nós estamos no caminho certo, mas também quais as nossas atuais deficiências. Todos os números computados foram compilados e agregam o diagnóstico, até a quantidade de senhores e senhoras atendidos na unidade de pronto atendimento. O exemplo, por exemplo, do Corpo de Bombeiro, que chamou muita atenção, foi a quantidade de ocorrências envolvidas no trânsito. O idoso enquanto pedestre ou o idoso enquanto condutor. Porque o próprio idoso tem dificuldade de entender quando ele não tem condição mais de ser o condutor. E isso causa muitos problemas no trânsito que teve. Então agora, todas as instituições que trabalham com o idoso já começou a despertar. A ter essas conversas, a preocupar com ele na rua. Então o diagnóstico ele vem mostrar qual a preocupação nossa enquanto sociedade com essas políticas públicas. Advogados mineiros tiveram resposta positiva de ação movida na Justiça, que barrou o reajuste da anuidade cobrada pela OAB. A OAB é uma instituição que não recebe dinheiro público e se organiza com apenas a contribuição anual dos advogados cadastrados no órgão. O índice de correlação legalmente previsto para o reajuste da anuidade é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, e o aumento deve ser anual, sem possibilidade de retroagir, mesmo na ausência de reajustes em anos anteriores. Com base nesse entendimento, a ação movida pela Associação dos Jovens Advogados de Minas teve parecer jurídico favorável. Ela impetrou essa ação na Justiça Federal em Belo Horizonte, e foi deferida, então, uma liminar. Na verdade, é uma decisão provisória. Essa liminar, ela autorizou com que aqueles jovens advogados inscritos na AJA paguem um valor de anuidade menor. A associação narra que após o pleito eleitoral bastante conturbado, a OAB Mineira reajustou o valor da anuidade de R$ 749,00 para R$ 925,76, um aumento de 23,5% sob a justificativa de que o valor do reajuste da anuidade 2019 foi calculado com base na recomposição inflacionária dos últimos 3 anos de congelamento. Este advogado falou sobre o cálculo e o valor da anuidade vigente. É justamente aí que se formou-se toda a celeuma. Porque o Conselho Seccional não promoveu reajuste nos últimos 3 anos. E há um provimento, o provimento 185/2018, que fala que o reajuste é anual. Então, por isso que a liminar foi deferida. O juiz concluiu que não pode a OAB retroagir o reajuste anual em período superior a 1 ano e, por isso, deferiu a tutela de urgência para que os associados da autora paguem a anuidade 2019 reajustado pelo INPC, com base no valor da anuidade de 2018. Porém, a Ordem dos Advogados de Minas Gerais já recorreu à liminar e orienta aos demais profissionais o pagamento com base no novo reajuste. Eu considero, sim, uma decisão acertada, tanto no sentido jurídico, porque os fundamentos jurídicos usados pelo juiz para fundamentar a decisão foram fundamentos muito coerentes, e também no sentido social, porque a decisão foi no sentido de que o cálculo do reajuste do valor da anuidade da OAB de Minas Gerais tem que ser baseado no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, e não com base nas recomposições inflacionárias dos últimos 3 anos. E isso aproxima, adequa o valor da anuidade da OAB à real situação econômica do Estado de Minas Gerais. Você vai ver a seguir, reunião mostra resultados de situação de barragens em Araxá e o aumento de vítimas fatais por causa da dengue. O período chuvoso já chegou. Não se arrisque em enchentes e enxurradas, elas escondem muitos perigos. Se chover forte, aguarde para sair de casa. Lembre-se, a pressa pode custar a sua vida. Em caso de emergência, ligue 193. Este número salva vidas. Bombeiro Militar, o amigo certo nas horas incertas.
Mortes em consequência da dengue quase dobram no estado em uma semana. Em Araxá, 5 casos de pacientes contaminados foram confirmados em apenas um dia. E a Secretaria de Saúde já alerta a população sobre os riscos de um novo surto da doença. As características da dengue mostram que a população mineira deve intensificar os cuidados para combater o mosquito Aedes aegypti. De 3 em 3 anos, a epidemia da enfermidade. A última delas, a considerada a mais intensa, aconteceu em 2016. Na época, mais de 519 mil notificações foram registradas. Só este ano já são 23,8 mil registros. Nos 2 primeiros meses de 2016 e 2017, o estado não teve mais que 9 mil casos apurados. E o cenário do município vem demonstrando também as alterações nos números. Tínhamos, durante as primeiras 7 semanas do ano, 8 casos positivos. E essa semana, em apenas um dia, ontem, nós tínhamos 5 casos positivos. Isso nos preocupa, mostra aí realmente o surgimento de novos casos, de casos em quantidade significativa, em apenas um dia, e nos alerta e faz a gente chamar a população a se cuidar, aos primeiros sintomas e sinais, procurar o atendimento médico. Em 2019, já houve 7 óbitos registrados. No ano passado, 9 mortes foram confirmadas pela doença e outras 14 ainda seguem em investigação. Este período de meses quentes e chuvosos podem ser determinantes para a proliferação, devido à sazonalidade da doença. De acordo com a coordenadora da Vigilância em Saúde, ações preventivas serão realizadas em toda a rede, com o principal objetivo de conscientizar a população sobre o problema. Nós temos 2 trabalhos. O trabalho de prevenção, que se mantém durante todo o ano, que é aquele que a gente trabalha com a população, no aspecto educativo, que é aquele de prevenção do Aedes, de retirada do acúmulo de água. Agora, no período do surgimento maior das doenças, a gente trabalha com os profissionais de saúde. Então, são as capacitações para o atendimento do paciente com suspeita de dengue e com dengue. Além dos casos confirmados, algumas suspeitas estão sendo analisadas pelo sistema de epidemiologia, a fim de certificar quais as áreas com índices de focos do mosquito, para uma atuação mais efetiva dos agentes. A recomendação é a procura imediata para o diagnóstico e tratamento, assim como cuidados básicos nas próprias residências. As pessoas cuidarem, usar repelente, aquela dúvida de qual usar, procurar o seu médico, verificar qual pode ser usado em criança, cuidar bem do seu quintal, maior número de focos sempre foi encontrado dentro de casa e o mais importante, seguir as orientações médicas quando da manifestação da doença. O Centro de Controle Integrado de Defesa Civil apresentou na manhã de hoje como estão as condições de segurança das barragens de empresas do setor de mineração que operam no entorno da cidade. Polícia Militar de Meio Ambiente, Corpo de Bombeiros, Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável e Imprensa conheceram o resultado do trabalho de análise da situação das barragens das 2 mineradoras que têm sede em Araxá. A Defesa Civil fez as visitas à Mosaic e à CBMM e nós verificamos que as 2 empresas têm uma estrutura para fazer gestão de barragem, têm as suas gerências, uma equipe para monitoramento e acompanhamento e operação. E também foi nos apresentado todo o plano de segurança, mostrando que elas estão atendendo à legislação, seguindo os protocolos que a Agência Nacional de Mineração estabelece. E fizemos também as visitas em loco e verificamos que as barragens, assim, na nossa visão, não apresenta nenhum indício de algum risco que possa acontecer. O município traçou um plano de ação para atuar de maneira ativa, executando políticas públicas em um trabalho continuado de acompanhamento da situação de todas as áreas de rejeitos e água. Desde o acidente em Brumadinho há algumas semanas, um número de mortos elevado, a obrigatoriedade de empresas que tenham barragem está cada vez mais exigente. Dentre elas, a partir de abril, todas devem instalar sirenes eletrônicas ao invés das que existem atualmente, que são manuais. O Centro de Controle Regional Integrado de Defesa Civil pontuou a realidade dos 16 locais. De todas as barragens existentes aqui no entorno do município, alguma, se romper, é possível chegar até o município? Não, na malha urbana não. Todas elas, se tiver
um rompimento, a onda de inundação ela vai percorrer áreas rurais. Além das áreas existentes, mais uma está sendo construída. Por esses fatores, o controle será frequente. É o que nós estamos fazendo desde do primeiro acidente em Mariana, depois com agravamento daquele acidente de Brumadinho, aquela tragédia. Isso alerta praticamente todos aqueles que trabalham nesse sistema e todos os municípios que ficam, digamos, à mercê, da competência de quem instalou as barragens e da responsabilidade. E a gente encerra por aqui. Outras notícias a qualquer momento no nosso portal diariosintonia.com.br. E amanhã tem Semana Ilustrada com Maria Borges a partir do meio-dia e com reprise às 7 da noite. Fique agora com Café Sintonia. Uma boa noite para você, um bom final de semana e até segunda-feira. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos de que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios.